comecei. Foi você mesmo que falou, né, Joyce? Mas comecei agora a gravação. Mas como eu estava falando, o objetivo dessa disciplina, então, é que a gente possa ter um contato com essas literaturas africanas de língua portuguesa, dos vários países de língua oficial portuguesa. Esses países de língua oficial portuguesa são conhecidos como os PALOP, que são países africanos de língua oficial portuguesa, que são Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial também. Quando a gente fala sobre essa cultura, então, tem tido um movimento de ressignificação e de valorização tanto no mercado editorial, no Brasil, na Europa, em Portugal, no mundo, o mercado editorial tem ganhado uma força muito grande no sentido de uma ressignificação e de uma revalorização dos povos africanos, inclusive das culturas, religiosidades, aspectos linguísticos afrodescendentes no Brasil. No Brasil e no mundo, para dizer a verdade, esse é um movimento que hoje tem sido muito forte. Hoje, a gente tem um conjunto de legislações que tornam obrigatórios os ensinos, né, de maneira geral, de aspectos das culturas, de línguas africanas, na educação básica, no ensino superior. Uma nova resolução, inclusive, que saiu esse ano para os cursos de licenciatura, de maneira geral, trazem muito forte esse aspecto das culturas africanas de língua portuguesa, mas as heranças africanas de maneira geral, e indígenas também. Então, o objetivo dessa disciplina vai ser que a gente tenha esse primeiro contato. Só que é claro que quando a gente fala sobre esse primeiro contato, ele vai ser um contato ainda muito superficial. Porque, para vocês terem ideia, a gente tem várias disciplinas de prosa, de poesia para as literaturas brasileiras, por exemplo. No caso, nós vamos falar aqui sobre vários países africanos de língua portuguesa que têm tradições literárias, abordagens, a relação com a história de cada país, com os movimentos de independência na segunda metade do século XX, ou seja, com textos complexos, que são muito diferentes entre si. Isso faz com que a gente, o objetivo dessa disciplina seja que a gente tenha um primeiro contato com ela. Mas até para que vocês tenham uma oportunidade de aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos, que pelo tempo das aulas, pelo tempo das leituras acaba sendo mais superficial, o objetivo dessa disciplina é que vocês tenham também condições de produzir um artigo, de produzir um texto científico que eventualmente venha a ser publicado depois, que vocês possam aprofundar, possam pensar inclusive na produção de um projeto para uma iniciação científica, para um possível mestrado, né, após vocês se formarem no curso. Então, a organização dele foi feita pensando o seguinte: o que vocês costumam fazer como a prova, essa foi uma disciplina que eu já ministrei anteriormente, se eu não estiver enganado, foi no ano de 2017, como a oferta que ela acaba tendo alguns intervalos, nem sempre muito regulares, creio que ela acabou ficando um tempinho sem ser oferecida. Sei que nos anos anteriores a que ela foi oferecida, se não me engano, foi pela professora Thelma, e agora eu voltei a assumir a disciplina. Daí o objetivo nesse momento aqui, em vez de vocês terem aquela prova que vocês costumam ter ao final, eu solicitei que vocês façam um artigo para poder entregar ao final dessa disciplina com um modelo que eu coloquei lá para vocês. Então, basicamente, nesse caso, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar uma obra de literaturas africanas de língua portuguesa. Pode ser uma obra de poesia, uma obra de prosa, de contos, um romance. Vocês vão fazer essa pesquisa e selecionar. E em grupos de 4 ou 5 pessoas, vocês vão fazer essa análise desse material com base nas leituras teóricas, nas discussões que nós vamos fazer aqui ao longo da disciplina como um todo. Então, o objetivo é de que vocês saiam dessa disciplina
já com material que vocês possam publicar, que vocês possam produzir, que vocês possam apresentar, que seja um material um pouco mais amadurecido. Esse trabalho, como é a prova final, então, vocês não vão fazer aquela prova lá naquele momento, aquela prova, né, local fechado. Basicamente, o que vocês vão fazer é entregar esse trabalho final, né, que vai ser enviado para mim. E esse trabalho ele vai valer 50 pontos, e além dele, até para que vocês possam também trabalhar um pouquinho nisso, o encontro presencial, que vai ter a primeira atividade avaliativa, vocês vão fazer uma apresentação do momento, do que vocês pesquisaram até o momento sobre esse livro, sobre essa análise crítica que vocês vão fazer. Então, basicamente, nesse momento, vocês vão apresentar um seminário sobre esse livro que vocês vão avaliar, e, além disso, vocês vão ficar incumbidas de fazer a arguição de um outro grupo que vai apresentar. Então, vamos supor, vocês escolheram um livro que seja de Mia Couto e vocês vão avaliar O Fio das Miçangas, que é um livro muito conhecido do Mia Couto. Então, vocês vão apresentar, vão fazer o seminário sobre esse livro. Além disso, o grupo de vocês vai assistir à apresentação de um outro grupo, isso vai ser definido previamente, e vocês vão arguir esse grupo, fazendo perguntas, levantando curiosidades, procurando fazer aproximações com o próprio trabalho de vocês, apontar consistências e inconsistências aí, isso vai ser avaliado de vocês. Esse momento do seminário ele vai ser avaliado em 20 pontos. Então, entre a produção do artigo e essa arguição que vai ser feita, e esse seminário, essa apresentação oral que vai ser feita por vocês, vocês vão ter 70% da pontuação distribuída para a produção desse trabalho. Então, o objetivo é ter de que vocês não tenham um excesso muito grande de coisas ao longo do curso, para que vocês direcionem os esforços para isso e para que possa ser alguma coisa que também possa pontuar no currículo de vocês, no currículo Lattes, para uma possível pós-graduação, para o mestrado, para uma iniciação científica de maneira geral. Daí, eu vou projetar aqui para vocês, só para que vocês possam ver um pouquinho como foi feita essa organização, e depois eu vou comentar um pouquinho também os trabalhos, o que vocês vão ter que fazer, né, nessas 4 etapas, para cada um dos módulos, mas nesse caso também eu procurei fazer uma coisa bem leve para vocês também, para não sobrecarregar, para que vocês possam concentrar as atenções mesmo na produção desse artigo. Só um minutinho que eu vou projetar aqui para vocês. Isso. Então, aqui, no módulo 1, vocês vão ver um conteúdo com um panorama das literaturas africanas. Esse panorama, ele tem 2 objetivos, para que vocês possam conhecer um conjunto de produções literárias dos países africanos de língua portuguesa, o PALOP. O principal texto que vocês vão ler, esse texto que vocês precisam de fazer a leitura para a semana que vem, seria do Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Esse texto ele vai trazer para vocês uma visão dos vários países de maneira geral e um conjunto das produções, naquilo que eles se aproximam, naquilo que eles se diferenciam. Além disso, também uma contextualização histórica dessa produção literária, mas também do processo de colonização portuguesa na África, dos movimentos pró-independência que aconteceram na África nesse momento. E um objetivo de a gente perder um pouco, de a gente desconstruir um pouco dessa visão exotizada que a gente costuma ter sobre os países africanos de maneira geral.
Então, entendendo a diversidade das produções literárias, culturais, linguísticas, religiosas que existem nesses países, entendendo um processo cultural, histórico, de colonização complexo e de libertação mais recente, que procura hoje ser reavaliado, que procura encontrar novos lugares, inclusive na produção literária, que é o nosso objetivo. Então, esse primeiro momento é justamente para que a gente tenha uma visão mais panorâmica dessa produção e para que a gente possa desconstruir um pouquinho de visões, às vezes, estereotipadas, até preconceituosas, que existem sobre esses países, essa visão exotizada, de fato. Daí, no segundo módulo, o nosso objetivo é de que a gente trabalhe com a noção de identidades africanas. A noção de identidades para esses países, Angola, Moçambique, sobretudo, que são os maiores países africanos de língua portuguesa, mas essa noção da construção da identidade, de recuperar a memória dos povos, então de tensionar essa identidade portuguesa, da língua portuguesa oficial, com as tradições culturais locais, com os aspectos linguísticos, com as tradições ancestrais desses países africanos, é uma coisa que se tornou muito importante nas literaturas africanas portuguesas, de língua portuguesa. E junto com isso, naturalmente, o conceito, a noção, essa construção das identidades nacionais. Então, assim como para o Brasil, no século XIX e ao longo, pelo menos, da primeira metade do século XX, a dimensão de uma representação da identidade nacional brasileira foi muito forte pela literatura, essa representação pela literatura. Hoje, a televisão, as novelas, como Pantanal, por exemplo, acabam fazendo isso de uma maneira muito presente aqui no Brasil. Na África, a literatura acabou ocupando esse lugar após os anos 70, porque foi esse momento em que começaram a existir os conflitos, as guerras civis pró-independência dos países africanos, e mesmo nos momentos após a libertação, após essa luta de libertação, né, quando esses países já haviam conquistado a independência, restava também construir essa identidade, né? Quem somos nós, afinal? Angolanos, moçambicanos, esses que estão aqui em todos esses países de maneira geral, quem somos nós? O que nos define? Quais são nossos traços identitários, linguísticos, culturais, por aí vai. Então, o objetivo desse segundo módulo vai ser justamente a gente passar por essa discussão das identidades e que para esses países é um aspecto muito caro, fundamental, mas ao mesmo tempo também complexo, né? É um aspecto muito tensional, de maneira geral. A gente vai procurar ver como isso aconteceu. O terceiro módulo, ele já é voltado justamente para que a gente aprofunde nessa dimensão da construção da nação. Se em um certo momento a gente tinha essa questão de uma identidade nacional, essas identidades várias, o que é esse ser angolano, mas também essa questão da construção da nação, mais do que o ser angolano, que é o ser moçambicano, de Guiné-Bissau, é também essa perspectiva de a gente procurar observar a própria ideia de nação para esses países, o que não é nada simples, porque em países como Angola, sobretudo aqui, a gente vai focar na ficção angolana mais especificamente, existem povos de etnias muito diferentes, de traços culturais muito diferentes. O processo colonizatório usou isso como uma estratégia de enfraquecimento, porque quando você tem etnias que, inclusive, estavam em conflitos, você tem um processo de colonização mais eficaz, vamos dizer assim, você encontra menos resistências. Então, essa ideia de nação para um recorte de etnias muito diversificadas e muito fragmentadas pelo processo de colonização não era algo muito simples de se pensar naquele momento. Dessa construção literária da ideia de nação angolana, principalmente, que a gente vai focar. Então, aqui a gente vai passar por essa noção da construção da nação, mas concentrando principalmente aqui na história da ficção angolana, procurando observar nesse país especificamente, onde isso trouxe aspectos bastante conflituosos, aconteceu. E, por fim, a gente vai trabalhar com essa relação entre a literatura escrita e as tradições orais na literatura africana.
toda a literatura africana ainda hoje tem muito forte essa perspectiva das tradições orais. Junto com isso, a gente percebe que as literaturas que hoje são chamadas de pós-coloniais ou muitas vezes decoloniais trazem uma noção muito fragmentada das identidades. Isso não é uma característica específica dos países africanos, é do mundo como um todo, mas isso vai ser muito problematizado e vai ganhar um primeiro plano nessas literaturas africanas, né, não só de Angola hoje, mas é justamente essa perspectiva hoje de ressignificar no movimento após a colonização, a presença, né, desses povos e dessas identidades, mas a constatação de que é impossível ter uma identidade única, uma identidade absoluta, ela é sempre fragmentada, ela é sempre movente, então isso está sendo constantemente problematizado, revisitado nessas literaturas. Então, nesse caso, eu vou passar aqui agora um pouquinho pelas atividades virtuais, só para a gente ver um pouquinho mesmo como vai ser feita essa organização, e depois eu vou abrir para a pergunta de vocês, porque eu imagino que deve ter ficado dúvida de vocês sobre como essas atividades deverão ser feitas. E aí o ideal é que vocês já perguntem hoje. Mas o primeiro módulo, ele vai servir, então, para que a gente possa ter essa visão inicial, essa visão mais panorâmica das literaturas africanas de língua portuguesa, para que a gente desconstrua um pouquinho dessa visão exotizada que habitualmente se tem. Então, a gente vai fazer a leitura de 2 textos teóricos, eu vou só voltar aqui para poder mostrar para vocês esses 2 textos teóricos que vamos ler, que são o Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, que é da Maria Nazaré Soares Fonseca, que é uma pesquisadora da UFMG, que depois se aposentou na PUC, e Estudos Pós-Coloniais, Desconstruindo Genealogias Eurocêntricas. Para a próxima semana, o material que vocês vão ler vai ser esse daqui. Eu vou até colocar aqui no bate-papo para vocês. Do dia 14, isso mesmo. O Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E para a semana subsequente, que vai ser a semana do dia 21, o que nós vamos ler vai ser esses estudos pós-coloniais, desconstruindo genealogias eurocêntricas. A partir dessas leituras, nós vamos fazer uma discussão desse poema do Francisco José Terneiro, que é O Coração em África, em que ele traz algumas representações do que é essa África. Então, o objetivo aqui, nesse caso, eu não vou falar sobre todos os textos que a gente vai discutir em cada um dos módulos, porque eu acho que isso daí vai ficar mais confuso, a gente vai voltando neles de pouco em pouco, mas aqui agora eu vou concentrar mais nas atividades que a gente vai fazer. A atividade desse primeiro módulo vai consistir em vocês responderem no fórum de discussões, vocês vão debater no fórum de discussões quais seriam as representações de África que estão presentes no poema Coração em África, do Francisco José Terneiro. Então, basicamente, o que vocês precisaram de trazer ali para mim são quais são essas imagens construídas em relação à nação, né, o que seria essa nação, essa terra, ao povo, à paisagem. E para isso o que vocês vão precisar de fazer para mim é fazer pelo menos uma citação de um dos textos teóricos lidos no módulo 1, então pode ser um, pode ser outro, pode ser aquele panorama das literaturas africanas de língua portuguesa, ou então seria mais fácil até vocês falarem sobre esses estudos pós-coloniais, porque ele vai trazer essa noção de pós-colonialidade, e comentar a postagem de 2 colegas. Um comentário mesmo, aquilo que achou interessante, o que concorda, o que não concorda, naturalmente sempre com tudo com muito respeito, no sentido de enriquecer mesmo o debate, né? Então, comentar
trazer um link, trazer informações adicionais sobre o que ele colocou, ok? Então, basicamente, aqui para o primeiro módulo, o objetivo de vocês é fazer esse comentário, essa análise, na realidade, do poema Coração em África, e uma análise que seja simples, mas que ao mesmo tempo vocês consigam trazer um certo nível de densidade, consigam trazer uma informatividade para a leitura de vocês, que vocês demonstrem essa compreensão de uma proposta, de uma outra visão da África, né, fora essa que costumeiramente nós temos. Daí, o módulo 2, o objetivo ali é de que, na verdade eu até coloquei isso daqui para o módulo 2, mas o objetivo era de que vocês façam uma participação durante a aula síncrona. Eu acho que isso é uma questão que talvez eu tenha que reavaliar, pelo que eu vi da participação de vocês hoje, mas até não precisa ser necessariamente da aula síncrona, mas talvez eu cobre de alguma forma que isso seja colocado em aula síncrona ao longo do curso de maneira geral. Mas o que eu vou pedir aqui para vocês é justamente que vocês participem, que eu não vou avaliar só o do módulo 2, eu vou pontuar para essa atividade do módulo 2, mas que seja feito para todo o curso, para que vocês apresentem dúvidas, para que vocês façam algum comentário, acrescentem alguma informação sobre os textos, sobre as discussões, sugiram uma leitura adicional, ou seja, para que vocês debatam, para que vocês participem, para que vocês questionem. É basicamente essa questão de uma participação mesmo, tá? Eu coloquei aqui o prazo para a realização de vocês para o dia 4 de novembro, mas ele vai ser para o curso como um todo. Isso daqui vai ser avaliado para vocês com 7 pontos. O primeiro do Fórum de Discussões também seria avaliado com 7 pontos. Então, basicamente, essa participação mesmo, inclusive dúvidas, perguntar, esclarecer, aquilo que não está entendendo mesmo, tudo isso vai ser valorizado. O do terceiro módulo, ele já seria um estudo dirigido. Então, nesse caso daqui, vocês formariam um grupo de 4 ou 5 pessoas, minha sugestão é que seja o mesmo da produção do artigo ao final do curso, e vocês vão ler o texto para uma breve história da ficção narrativa angolana nos últimos 50 anos. Ele também traz essa perspectiva ali da literatura angolana, né, dessa história da literatura angolana. E o texto Mia Couto e as literaturas africanas de língua portuguesa, de José Pires Laranjeira. Então, aqui eu coloquei um conjunto de perguntas para vocês, para que vocês possam responder mesmo, com base na leitura desses textos. Sempre, em cada um desses casos, está indicado a qual texto se refere essa pergunta. Só um minuto, uma das colegas está entrando. E a última atividade que eu vou pedir para vocês, essa daqui é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais complexa do que as outras, mas nada tão complexo também. Vocês vão produzir um texto didático para alunos da educação básica, com base na leitura do romance Esse Cabelo. Esse é um romance de uma escritora angolana radicada em Portugal. Então, ele traz justamente essa perspectiva dessa fragmentação identitária, desse mundo globalizado, uma identidade que não é possível você situar mais em apenas um país, essa identidade nacional única, ela já não é mais possível se firmar, mas a identidade africana ela já está presente desde a perspectiva do cabelo, que é alvo de preconceito, muitas vezes, que é alvo de estigmas associado às pessoas africanas, mas de afirmação identitária também, né, hoje, nesses países africanos, ou no Brasil de maneira geral, né? Daí vocês vão produzir um texto didático para alunos da educação básica, apresentando esse romance sob a perspectiva ali dos estudos africanos, né, de língua portuguesa, dessas literaturas, e vocês vão propor essa discussão a partir desse debate sobre a identidade nacional e étnico-racial. E vão fazer isso com base nesse texto do George Hall, que é um livrinho pequenininho dele que se chama Identidade Cultural na Pós-Modernidade. E claro que nesse caso vocês vão ter que tomar um cuidado de traduzir
esses conceitos, essas linguagens, para uma linguagem que seja acessível ali para os alunos, até chamando a atenção de uma maneira geral, para que eles possam compreender também. Aqui até está 7 pontos, mas a pontuação dos 2 últimos módulos são 8 pontos. Então, os 2 primeiros módulos são 7 pontos e os 2 últimos são 8, totalizando ali 30 pontos. Daí os outros 70 pontos vão ser 50 pontos para a produção do artigo, que é aquele que seria a prova final, mais os 20 pontos do encontro presencial em que vocês vão fazer a apresentação desse seminário sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo ainda, né? Aquilo que tem em percurso ainda. Renata, boa noite. Você entrou agora há pouco, né? Eu estava comentando sobre a distribuição da pontuação, dos objetivos do curso, né? Eu comecei a fazer a gravação aqui, a Joyce me lembrou. Mas então, para vocês, Joyce, que está vendo desde o início, Tainara, que entrou um pouquinho depois, mas provavelmente viu como foi a proposta da distribuição da pontuação, da organização do curso como um todo. Vocês têm alguma dúvida? A gente já está passando um pouquinho do tempo que foi previsto, mas eu acho que é importante, se vocês tiverem alguma dúvida, já esclarecer, né? Joyce, você tinha perguntado aqui. O grupo de 6 eu não vejo problema não, Joyce. Eu só não quero que às vezes tenha um grupo de 2 pessoas, sabe? Mas grupo de 6 eu não vejo problema não. Não, não. Quando eu falo curso, a disciplina aqui mesmo, tá? Porque às vezes, é mais um modo de falar mesmo, às vezes, para a disciplina que a gente está fazendo. Mas é para finalização aqui da disciplina mesmo, tá bom? Isso. Dezembro. Ah, tá, não. É que você perguntou o último módulo. Eu tinha entendido que você tinha falado do último período. É dezembro, isso mesmo. Daí, lá no momento, quando vocês vão pro polo para poder fazer a prova, a última prova, né, que é a prova final, essa prova final, em vez de vocês fazerem ela, vocês vão entregar o trabalho mesmo. Né? Eu pedi para que vocês entreguem o trabalho nesse momento dali, inclusive o pessoal pede às vezes para ficar documentado, né? E vai ser isso vai substituir a prova. Eu coloquei lá para vocês, Joyce, um número entre 8 e 10 páginas. Claro, se por um acaso você ficar, vamos supor, coloquei um número entre 8 e 10 páginas, você tiver passado para 11 páginas ou para 7 páginas, isso é só uma indicação. Mas não tem um limite muito bem estabelecido, assim, de que tem que ser exatamente esse número de páginas, não, tá? Na realidade, eu coloquei entre 7 e 10 páginas, eu até conferi aqui, está entre 7 e 10 páginas. Mais alguma dúvida, Tainara? Alguma coisa? Não? Então, tranquilo. Joyce, Tainara, muito obrigado pela presença hoje. Eu vou procurar dar uma reavaliada nessa questão do como vai ficar essa presença, né, nas aulas síncronas. Pelo que o pessoal havia me falado, eu tinha julgado que estava uma presença maior, sabe?
Para a semana que vem eu tinha combinado com um convidado externo para que ele pudesse falar com vocês, até para que vocês possam ter uma diversidade de visões sobre essas literaturas. Mas eu vou avaliar se a gente vai ter mesmo e se o horário vai continuar sendo às 19h30. Mas, de todo modo, independente disso, para a semana que vem, o que está programado, e a gente vai manter essa programação, é a leitura do texto Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E aí, depois, na semana subsequente, esse texto, Estudos Pós-Coloniais, Construindo Genealogias Eurocêntricas, ok? Daí, esse daqui, para a próxima semana, a gente faz a discussão dele. Tá joia? Então, meninas, uma boa noite para vocês. Até a próxima semana.